Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, a pedir a Deus uma palavra para poder estar meditando com a igreja esta noite, me veio ao coração esse texto da palavra do Senhor. Eu queria falar hoje sobre o poder que há no sangue de Jesus. Vocês podem repetir após mim? Digam após mim. Há poder no sangue de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui está um texto da palavra de Deus, bastante conhecido de todos, onde esse texto sagrado nos mostra, depois do erro, do pecado de Adão e Eva, o Senhor providenciou logo uma cobertura para a vida daqueles servos de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia para falar nesse texto, nós não podemos esquecer da ação do Senhor Jesus, do Senhor, do Todo-Poderoso, onde Ele providenciou para Adão e Eva uma vestimenta depois do pecado. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 3, versículos 7, 8 em diante, que a voz de Deus todos os dias visitava aquele casal, falava com Adão, mas Adão desobedece à voz do Senhor. Depois que Adão desobedece à bondade e à misericórdia de Deus, eles começam a perceber que o pecado começa a tomar conta da vida deles, e eles começam a viver em um grande pavor, começam a ficar apavorados e tentam se esconder do Senhor. A Bíblia diz que Deus encontra Adão e Eva tentando se esconder, mas o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor começa a operar a reconciliação na vida daquele casal. Quando nós falamos de reconciliação, nós não podemos esquecer que Jesus é também a expiação no Antigo Testamento. Os irmãos vão perceber que a palavra expiação significa reconciliação, pela qual os homens voltam a ter comunhão com Deus. Os irmãos vão perceber também que muitos pensam que a expiação no Antigo Testamento teve origem na lei mosaica, mas a verdade é que foi bem antes. Os irmãos vão perceber que em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor providenciou a vestimenta, a cobertura sobre Adão e Eva. A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles pegaram folhas de figos e tentaram tapar a nudez. E diz o texto sagrado que Deus teve que permitir a morte de um animal sem mácula para fazer vestes para Adão e Eva e cobri-los. O texto sagrado vai nos dizer, amados irmãos, que em vez de desistir de Adão e Eva como irrecuperáveis, Deus iniciou o plano da expiação pelo qual a comunhão perdida entre ele e a humanidade pudesse ser restaurada. A primeira referência indireta, os irmãos vão perceber, do Antigo Testamento, da expiação ocorre quando Deus providencia peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um ato que requereria a morte de um animal sem mácula e, consequentemente, derramamento do seu sangue. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, ele chega a dizer que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, amados irmãos, para falar sobre o poder do sangue de Jesus, nós não podemos esquecer que no Antigo Testamento nós verificamos que Deus era o próprio Deus que estipulava um preço pelos pecados através de um sacrifício de animal. Isso está em Levítico capítulo 16. Os irmãos vão perceber que um animal inocente tinha o seu sangue derramado para expiar o pecado da nação. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que um exemplo disso era o que ocorria no chamado dia da expiação, no dia da reconciliação. Era o dia mais solene de todas as festas, era o grande dia da humilhação nacional entre os israelitas. Quando nós abrimos a Bíblia, eu convido a todos a abrirem a Bíblia em Números, capítulo 23, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Mas aos 10 deste mês sétimo,
será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Perceba que Deus estava ordenando, estabelecendo o dia da expiação, aonde os sacerdotes, os sumos sacerdotes entregavam a Deus uma oferta, para sarar o pecado da nação. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, amados irmãos, que nós também percebemos que os sacrifícios, esses sacrifícios com sangue no Antigo Testamento, eles foram de formas imperfeitas e repetitivas, porque isso não arrancava o pecado de dentro do homem. O homem, eles começam a cair no laço da iniquidade. E que laço é esse? Eles pecavam hoje, já pensando no perdão para pecar mais uma vez. Então era um ciclo vicioso que havia na nação de Israel, que gerava a iniquidade. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Isso não fazia com que o povo fosse verdadeiramente sarado do pecado. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que esses sacrifícios eram repetitivos e não trazia para o homem a salvação da sua alma. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus ainda, amados irmãos, capítulo 9, versículo 25, diz assim o texto da palavra de Deus: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Eles entravam, os sumos sacerdotes entravam no santuário para expiar o pecado, para fazer com que Deus recebesse o sacrifício do seu povo para expiar o pecado. Mas o texto sagrado vai nos dizer que isso era de forma repetitiva, e depois o povo estava caindo no mesmo laço do pecado. Os irmãos vão perceber que, sendo assim, os sacrifícios na antiga aliança, eles não traziam salvação para o homem. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. E quem era esse Filho perfeito para sempre? O Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo chega a declarar que eu e você, que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Através do sangue de Jesus nós estamos vivos, estamos de pé, através do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus abrindo as portas para a nova aliança, ele disse, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 20, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Os irmãos vão perceber que agora o Senhor Jesus estava declarando para os discípulos que o seu sangue seria vertido na cruz para trazer a salvação, para trazer benefício para a raça humana. A Bíblia vai nos dizer que Deus oferece o Senhor Jesus como sacrifícios. Abra a Bíblia vai nos dizer como sacrifício, Romanos capítulo 3, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Os homens pecavam e não tinham a salvação da sua alma, principalmente na antiga aliança. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. E diz a Bíblia Sagrada que Deus amou o mundo de uma
tal maneira, de uma forma incomparável, aonde ele entregou o seu filho. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós percebemos dentro dos textos sagrados que o Senhor Jesus não foi obrigado a morrer por nós. Perceba que o texto diz que ele se entregou por nós. Isso é amor, diga glória a Deus. Ele se entregou por nós, ainda nós sendo pecadores, andávamos em marcha muito rápida ao precipício da nossa alma, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus entregou seu Filho para nos arrebatar das garras do nosso adversário. Nenhum de nós poderia abrir a boca para dizer que era salvo, até que Jesus se entregou por nós. Então, se você está aqui hoje, é motivo de levantar a mão e glorificar o nome de Jesus, porque Ele se entregou por nós. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus por esta palavra? A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus se entregou pela humanidade, a Bíblia vai dizer que Ele começa a diminuir a distância que havia entre Deus e os homens. A Bíblia vai nos dizer em Efésios, abra a Bíblia, capítulo 2, versículo 13, havia um abismo entre nós e Deus, mas a Bíblia diz, oh glória, através do sangue de Jesus, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Eu e você está aqui, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus começou a nos aproximar de Deus. Era o maligno olhando para a minha e para a tua vida e dizendo, para eles não há mais solução. Aí Jesus sobe o alto da cruz, e o texto sagrado vai nos dizer que enquanto o seu sangue estava se esvaindo do seu corpo, diz a Bíblia que ele inclina a cabeça e diz, Pai, está consumado. Jesus estava dizendo, Pai, eu quitei a dívida que a humanidade tinha. A humanidade estava com uma dívida muito grande. Eu agora estou quitando, eu agora estou libertando, eu agora estou dizendo para toda a humanidade, você está livre pelo precioso sangue de Jesus. Quem pode adorar a Deus, adore, exalte o nome do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que o sangue de Jesus tem poder para purificar o homem do pecado. Abra a Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu me lembro agora, amados irmãos, eu morei em um bairro aqui em Recife, que quando eu descia as ladeiras de onde eu morava, eu ouvia quando muita gente dizia, esse menino não vai chegar aos 17 anos. Eu tinha feito péssimas escolhas para o meu futuro. Eu estava começando a se envolver com tantas coisas que não glorificavam a Deus. E alguém, todas as vezes que eu passava, olha Wesley, você não vai chegar até 17 anos, do jeito que você está, você não vai conseguir ter uma família. E isso tudo porque eu tinha escolhido errar, eu tinha escolhido a me envolver com coisas que não glorificavam a Deus. Estas palavras entraram dentro da minha casa. A minha mãe ouviu esta palavra, ficou apavorada, ficava muito preocupada. Mas a minha avó, mulher de oração, ela ouviu esta palavra e correu para os pés de Jesus. E uma vez eu entrei no quarto dela e eu vi, enquanto ela orava e dizia, Jesus, há poder no teu sangue para purificar o meu neto, há poder no teu sangue para libertar o meu neto. Quando eu ouvir esta palavra, eu fui para um lugar, estava me divertindo e de repente o meu coração começa a perder a aceleração. Eu tombo no meio daquela quadra onde eu estava, liguei para SAMU, o SAMU não chegou, os amigos ligaram, não chegou, mas quem foi que chegou? Chegou um irmão com uma Bíblia gigantesca, olhou para mim e disse, Wesley, o sangue de Jesus tem poder para te libertar. E hoje, olha onde Jesus me trouxe. Jesus tem poder para libertar o homem, para purificar de todo o pecado. Levanta a tua mão para dar glória ao nome de Jesus. Há
Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Ele tem poder de entrar no meio da sua parentela, pegar o mais vil pecador da sua casa e purificá-lo e transformá-lo. Esse Jesus que nós servimos é grande, é poderoso, é onipotente, é onipresente, é maior do que o sol, é maior do que a lua. A Bíblia chega a dizer que ele é tão poderoso que ele chama os raios pelo nome, e os raios chegam diante dele e ainda batem continência e dizem: eis-me aqui, meu Senhor. Este Deus é grande para purificar a alma do pecador. Adore a Deus, adore a Deus, exalte o nome de Jesus. O sangue de Jesus nos garante o perdão de nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus é muito rica, a graça de Deus é tão rica que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ele não morreu por um grupo, ele morreu por todos. A Bíblia diz que o seu amor foi por todos. Deus amou o mundo de uma tal maneira, então Deus nos amou. A riqueza da sua graça, a Bíblia diz que Deus não viu os méritos das nossas obras, ele se entregou por nós. O favor imerecido de Deus entrou em ação para nos livrar, para nos libertar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos também que o sangue de Jesus nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Perceba que o sangue de Jesus, ele justifica o homem. Irmãos, há 18 anos atrás, eu estava em um culto aonde eu ouvi um testemunho que até hoje eu guardei em meu coração. Era o testemunho do irmão João. O irmão João disse que uma vez ele foi confundido por um homem que andava no caminho errado. Pegaram o irmão João, e os irmãos vão se lembrar da marca deste carro, Opala. Pegaram o irmão João e colocaram no porta-mala do Opala e levaram o irmão João para assassiná-lo. E o irmão João gritava dentro daquele carro. Ele dizia: eu não fiz nada, eu não cometi nada, vocês estão me confundindo. Quando pararam o carro, alguém puxou a arma, apontou para a cabeça do irmão João e disse: cadê a minha encomenda? Eu quero a minha encomenda. O irmão João dizendo: eu não tenho nada a ver, você está me confundindo com alguma coisa. Aí aqueles homens começaram a olhar para o irmão João e começaram a dizer: vamos matá-lo, atira logo, tira a vida deste homem. O irmão João disse que fechou os olhos, encurvou a cabeça e disse: Senhor Jesus, já que eu vou morrer agora, eu sei para onde eu vou, mas eu te peço uma coisa, Senhor, me cobre com teu sangue agora, toma minha vida com teu sangue, derrama sobre mim, Senhor, a tua graça, me cobre com teu sangue, eu preciso voltar para casa, a minha família depende de mim. O irmão João, quando termina de fazer aquela oração, quando ele abre os olhos, ele vê os dois homens que estavam preparados para tirar a sua vida, um olhando para o outro e dizendo: quem mandou você atirar nele? Quem mandou você tirar a vida dele? Ele está ensanguentado. Quem mandou? Aí eles saíram correndo, e o irmão João saiu gritando e dizendo: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livra da ira. Quem crê, quem crê, quem crê, abra sua boca e dê o maior brado de glória a Deus que você tem para dar a Deus. Há poder. O sangue de Jesus. Repitam após mim, por favor. O sangue de Jesus nos garante a vitória
Quando nós olhamos para essa expressão, o sangue de Jesus nos garante a vitória, percebemos que ele nos garante a vitória contra o adversário. A Bíblia chega a nos dizer em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, também diz assim: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Perceba que agora o apóstolo João estava escrevendo, na medida que o Senhor revelava a ele ia escrevendo o livro de Apocalipse, e o apóstolo João escreve, começa a escrever e perceber que Deus estava dizendo para ele que o acusador, o adversário, aquele que não quer que eu e você esteja salvo, aquele que veio para tentar matar, melhor dizer, para destruir, para acabar com a raça humana. O apóstolo João começa agora a perceber que ele foi derribado. E por que ele foi derribado? Ele foi derribado para tentar acabar conosco, para tentar nos destruir. Mas a Bíblia chega a nos dizer em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que a vitória foi decretada através do sangue de Jesus. Agora João estava escrevendo e estava dizendo: mas pelo sangue de Jesus nós fomos salvos. Pelo sangue de Jesus está decretada a derrota do nosso adversário. Você vai perceber, amados irmãos, que quanto mais a fúria do maligno vai se levantando contra nós, há a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Mas quando nós olhamos para o Salmo de número 91, versículo 1, perceba que a bênção do Senhor ela é condicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa promessa é para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Talvez tenha alguém aqui que ainda não habita no esconderijo do Altíssimo, mas Deus está dizendo: o caminho já está aberto, a porta da graça foi aberta para a tua vida, só basta você reconhecer. Eu me lembro agora do que disse Lutero. Lutero estava em um dos seus sonhos, dos seus descansos, e enquanto ele estava descansando, ele teve um sonho, aonde um homem que ele interpretou o seu adversário, chegava com a lista de todos os seus pecados, se aproximava dele e dizia: olha aqui, Lutero, todos os teus pecados. Aí ele começou a ler, começou a perceber verdadeiramente. Lutero começou a perceber a verdade: eu cometi isso, eu cometi isso, eu cometi isso. Aí Lutero olha para o adversário e diz assim: olha, a tua lista ainda está muito pequena, tem mais coisas que eu cometi. O adversário saiu, foi para um outro lugar, pegou uma lista maior, abriu na frente de Lutero e disse: agora a lista está mais pesada, tu és um pecador, olha o que tu cometesse. Aí Lutero pegou o último pecado da lista e disse assim: olha, adversário, não esqueça de uma coisa, sobre todos esses pecados escreva, eu quero que você escreva embaixo: o sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. O sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. O que é que o Senhor está querendo dizer, irmão Wesley? Eu estou querendo dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, talvez você está sendo acusado, talvez alguém já disse que para você não tem mais jeito, mas Deus está te dizendo através da palavra que Ele tem poder de arrebatar a tua vida das garras do adversário. Ele tem poder para libertar a tua alma, Ele tem poder de te reintegrar à sociedade, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder para transformar o teu coração, Ele tem poder para trazer paz para a tua vida, Ele tem poder para dizer para a tua vida: levanta-te e resplandece, porque já chegou a tua luz. E como é o nome da tua luz? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele quer te salvar. O sangue de Jesus liberta. Quando Jesus dá o brado na cruz: está consumado,
Era como se as correntes do pecado estivessem nos enlaçando, nos prendendo. Quando Jesus diz, está consumado, a autoridade de Jesus foi tão grande que despedaçou. Oh glória! Andávamos desgarrados. Estávamos indo para o abismo. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar, oh glória. A Bíblia chega a nos dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todo, oh glória, de todo o pecado. Jesus, através do seu sangue, nos lavou de todo o pecado. Jesus, através do seu sangue, nos purificou de todo o pecado. Hoje, amados irmãos, nós podemos dizer: eu estou livre pelo sangue de Jesus. Eu estou livre pelo sangue de Jesus. Eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Existem pessoas que estão aqui precisando de salvação, e Jesus está te dizendo através da palavra: eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero transformar a tua vida. Depende de você. Escolha. O apóstolo Paulo chegou a dizer, capítulo 1 de Efésios, versículo 7: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você está aqui. Você está aqui, talvez aprisionado, sem esperança. Quanto mais você luta procurando salvação, você não está encontrando, porque está batendo em portas erradas. Mas Jesus hoje, através da riqueza da sua graça, marcou esse encontro contigo para te libertar. Hoje, vem para Jesus. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele trouxe paz para o homem. A Bíblia chega a nos dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que o sangue de Jesus traz paz para o homem. Paz. Você está precisando de paz, e hoje Jesus quer te dar a paz.